Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos para hoje agora meditar o dia 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devocionário São José, que nós estamos meditando cada dia do mês de março. Modo de praticá-lo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração à Santíssima Virgem. Esposa puríssima e amantíssima do glorioso patriarca São José, Mãe de Deus e Rainha dos céus e da terra. Sei que são de vosso agrado os obséquios que tributamos o vosso Santíssimo Esposo, que vos agradais de que em vosso nome, para agradecer-lhe o que fez por vós, lhe ofereçamos nossas homenagens e recorramos a seu poderosíssimo valimento. Animado dessa confiança, venho durante este mês honrar vosso castíssimo esposo, e juntamente a Jesus, vosso Filho, e também a vós, que tomais como própria a honra e glória de meu santo protetor. Pelo muito que vós o amais e pelo muito que por vós fez em vida, suplico-vos que me ensineis o modo de dignamente obsequiá-lo, e que unais vossas súplicas e as de vossa esposa às minhas, para que a façais eficazes, de modo que seja neste mês consolado, acrescentado em graças e virtudes, e socorrido em minhas necessidades. Oração a São José. E vós, Santíssimo Patriarca, chefe da Trindade terrestre, amparo dos fracos e consolador dos aflitos, dignai-vos escutar minhas humildes súplicas e alcançai-me a graça que peço, espero de vossa proteção. Façamos aqui nossos pedidos a São José. A quem senão a vós recorria a Jesus quando na terra precisava de alguma coisa, e quem não me invocava quando se via em algum perigo, senão o vosso, poderosíssimo e admirável José. Em vós, esposo da Rainha dos Céus, Pai nutrício de Deus feito homem, tinha toda a sua confiança Nossa Senhora quando vivia neste mundo. Bem sabemos que não vos falta agora o poder que tinheis de primeiro, senão que no céu ainda vos foi acrescentado. Portanto, espero com toda a confiança ser atendido em minhas súplicas e que também me alcanceis a graça de aproveitar-me deste exercício. Vamos para o dia 9. Tribulações em Belém. Chegando a Sagrada Família a Belém depois de penosíssima viagem, não encontra pousada, fecham-se-lhes todas as portas. Maria Santíssima levava em suas entranhas o mesmo Deus. Exatamente, aqui é narrado o sofrimento de Nossa Senhora, né, São José, para, no momento do nascimento do nosso Deus, as portas estavam fechadas. E só restou, né, a gruta de Belém, só restou o estábulo para Jesus nascer, a manjedoura. 2. São José e Maria recolhem-se uma cova de animais, onde à meia-noite de cruel inverno nasce Jesus, o Rei da Glória. Depois de nascido, encostam-no numa manjedoura de animais. Né? A gente acabou de dizer aqui. Isso aqui é importante para a gente meditar, que Deus não poupou o seu próprio filho do sofrimento, né? Da pobreza, da penúria. E muitas vezes nós reclamamos de tudo. Nós temos um teto bom, né? Nós temos uma cama, nós temos um colchão, né, aconchegante, nós temos banho quente, um banheiro bem limpo para fazer as necessidades. E naquela época da Sagrada Família não tinha nada disso. Então, com todas as vezes que a gente for reclamar da nossa vida, lembremos dessas passagens, né? Que, poxa, Deus Todo-Poderoso, aquele que fez tudo, Ele mesmo que se encarna na pessoa de nosso Jesus Cristo, não foi privado do sofrimento, né? Deus poderia fazer assim, né? Resolver todas as coisas dele, de Nossa Senhora, ter nascido num palácio, né? O Messias, como os nossos irmãos judeus esperavam que o Messias viesse assim, né? Então, pensemos nisso também, né? Terceiro, diria depois Jesus, bem-aventurados os pobres, que muito eficaz de pregar a pobreza, né? Ser pobre, meus irmãos e minhas irmãs, não é mal, não é ruim, né?
a miséria que é ruim. Deus não quer ninguém na miséria, né? O mínimo necessário que a gente pode, que a gente tem que batalhar, né? Isso não é ruim, né? Se ter uma vida de pobreza não é ruim. Muitas vezes a gente pensa que é uma maldição ser pobre, né? E é por isso que muitas vezes a gente reclama. Mas lembremos disso. Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José, eles não eram miseráveis, né? Eles não viviam em uma penúria de miséria. Esse tipo de condição, sem ter o básico, Deus não quer para ninguém. A ninguém. E a gente tem que batalhar para conquistar as nossas coisas, né? Então, se esforçar, né? Para melhorar. E também não é nenhum problema ser rico também, né? Já falei várias vezes nas meditações do Evangelho. É só ver os exemplos, quantos santos ricos tiveram e tem, né, no dia de hoje. Estava conversando com minha mãe agora há pouco até sobre uma história sobre Carlo Acutis. E Carlo Acutis, um jovem que viveu a pobreza de coração, mas de bens materiais ele era rico. A família dele é de família rica, né? Se eu não me engano, acho que os pais são empresários. Mas Carlo soube utilizar das coisas que passam para alcançar as coisas que não passam, né? Essa é uma oração que muitas vezes a gente vê na Santa Missa, né? Não sei se nas orações de coleta, ali logo depois ou é nas orações eucarísticas depois. Mas eu lembro que acontece várias vezes, tem essa oração, né? Deus nos ajuda a utilizar as coisas que não passam, ou das coisas que passam aqui no mundo para alcançar as coisas que não passam, né? Ou seja, enfim, mas vejamos a pobreza com o olhar divino, com o olhar de Deus, com o olhar de nosso Jesus Cristo, Nossa Senhora e de São José, né? Fruto: evitar com o maior cuidado o pecado mortal que fecha a Deus as portas de nosso coração. Isso aqui é algo que a gente precisa eliminar da nossa vida, é o pecado mortal. Não devemos de maneira alguma, né, dar brecha para o pecado mortal. O pecado mortal é aquele que condena a nossa alma ao inferno se a gente não pede perdão diante do sacerdote. Vamos deixar claro aqui que o pecado mortal ele só é perdoado ali diante do sacerdote. João 20:23, quando nosso Jesus Cristo sopra o Espírito Santo e dá as diretrizes para os seus apóstolos, quando ele ressuscita, ele diz claramente: os pecados que vós podem perdoarem serão perdoados. O que vós não perdoares serão retidos. Ou seja, Deus deu poder ao sacerdote, né, para perdoar pecados. E aqui configura esses pecados mortais, tá? Na Santa Missa, ali no ato penitencial, se você está bem contrito, você é perdoado dos pecados veniais. São os pecados leves, pecados assim mais simples do dia a dia, que a gente comete, aquela raivazinha que você fica do irmão, mas não é um ódio, né? É aquela mentirinha assim para se safar de uma coisa, mas que não prejudica. Mentira nunca é bom, mas tipo, por exemplo, algo assim que alguém te perguntou: tu tava em casa a tal hora, mas você não quis atender a pessoa. Você fala: não, tava não, sabe? É uma mentira que não prejudica, né, a, a pessoa em si, de forma grave, tá? A mentira que prejudica de forma grave, levantar falso testemunho de uma pessoa de forma mentirosa, é um pecado mortal que tá lá não estou defendendo mentira não, tá? Eu menti nunca, mas esse eu estou dando exemplo do que é pecado venial, né? É um xingamento que você faz ali, né, no momento da ira ali, né? Aquele filho da... Então, esses pecados aí você ainda consegue ser perdoado ali no ato penitencial, ali na Santa Missa, ou rezando bem um rosário, né, bem meditado também é perdoado. Uma obra de caridade que você faz também é bem perdoado. E o firme propósito de não cometer esses pecados também, né, para os veniais também. E o pecado mortal, definitivamente romper da nossa vida. Você está em pecado mortal, busca um sacerdote. Se você não entende o que é pecado mortal, primeira linha que você tem ali para saber se está em pecado mortal é estude os 10 mandamentos da lei de Deus e analise, faça um exame de consciência se você infringiu algum daqueles 10 mandamentos. Tem muita gente que infringe muito o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. Tem gente que não vai para a Santa Missa de domingo. Tô cansado, hoje eu não vou não. E aí acha que não é pecado mortal, tá? E para se aprofundar, busque no Catecismo da Igreja Católica. Eu não tenho um número aqui de cabeça, mas no Catecismo você acha
facilmente. Eu não sei se é o número 1089 ou é 1060. Procura no catecismo para não tá falando aqui besteira, mas tem lá as diferenças do que é um pecado mortal, do que é um pecado venial. O pecado mortal, ele necessita de 3 condições para ser configurado, né? A matéria é grave, ou seja, algo que realmente ofende a Deus, né? É algo que Deus abomina, né? Isso que eu citei, por exemplo, levantar falso testemunho, deixar de ir para a Santa Missa, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus ali. Não colocar Deus acima de todas as coisas, colocar pessoas acima de Deus, colocar falsos deuses acima de Deus. Enfim. Segundo, você sabe que é um pecado mortal. E terceiro, mesmo sabendo, você vai lá e comete, né? Você quis livremente cometer aquele pecado mortal ali, tá? Jaculatória, vamos rezar aqui 3 vezes. Dai-me a Jesus pobre, meu santo bendito, e fazei que nasça pela divina graça em meu coração. Dai-me a Jesus pobre, meu santo bendito, e fazei que nasça pela divina graça em meu coração. Dai-me a Jesus pobre, meu santo bendito, e fazei que nasça pela divina graça em meu coração. Vamos fazer agora as orações finais. Para alcançar as graças que pedimos, temos que rezar 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias, 7 Glória ao Pai, em memória das 7 dores de São José e das 7 alegrias de São José. Lembrando que essas meditações que nós estamos fazendo aqui, ela foi indulgenciada pelo Papa Pio IX em 1858, se eu não me engano. Aqui, ó. 1855, pelo Papa Pio IX. 300 dias de indulgência aos que fizerem, né? E uma indulgência plenária para você escolher o dia para colher essa indulgência plenária. As outras serão indulgências parciais, né? Lembrando que as condições para as indulgências, a indulgência plenária principalmente, precisam estar confessado, né, recente. Não podemos estar em pecado mortal, precisamos comungar no dia que você vai pegar a indulgência plenária, precisa participar da Santa Missa, comungar e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa, certo? Tá, então vamos aqui. Oremos. Lembrai-vos, ó Puríssima Esposa de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente, assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós, em todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito de Deus, que vos chamou seu Pai e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos dos Santos, vimos a vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazer que a cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não seja obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem indignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, me perdoe porque eu não deu para gravar ontem, o dia 8, então eu tive que gravar hoje e postar esses 2 vídeos, tá? Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José proteja cada um de vocês.